Sim, senhoras e senhores, tudo preparado, tudo pronto no canal do Paulinho Boa Pessoa Oficial. E você vai viver comigo essa história espetacular que eu vou contar hoje. Alô, Eduardo, um abraço para você. Hoje eu vou contar a história daquela mendiga, a Zabé. Quem vê cara não vê coração, né? Quem via a Zabé no estado em que ela se encontrava jamais poderia imaginar que ela tivesse uma história tão linda, tão bonita. E o Eduardo descobriu tudo e vem hoje nos relatar. A história é sensacional. Tá tudo pronto, tudo preparado, portanto, prepare o seu coração porque lá vem história. Mas antes disso, quero pedir a você que seja membro aqui do nosso canal. E quero pedir mais, quero que você seja membro, quero que você se inscreva e que você visite o canal dos Mistérios do Paulinho Boa Pessoa, onde eu conto as histórias sobrenaturais. Aliás, uma mais linda do que a outra. Eu estou contando uma história de um transporte, um teletransporte. Gente, é impressionante essa história. A história de um teletransporte espetacular envolvendo um cidadão que precisava muito de um trabalho, muito daquele emprego. E é impressionante o que acontece com ele. Se você gosta de histórias fantásticas, histórias extraordinárias, sobrenaturais, vá para o nosso canal, o canal dos Mistérios. Aí eu vou publicar uma história chamada A Menina do Vestido Vermelho. Que história linda essa também, maravilhosa. Canal dos Mistérios do Paulinho Boa Pessoa. Como eu faço para acessar? Basta colocar no YouTube. Paulinho Boa Pessoa, a verdade de cada um. Visite esse nosso canal. Será uma honra. E agora, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Porque a história de Zabé, a mendiga, aqui no canal, história sensacional, acabou de começar. Programa não recomendado para menores de 10 anos. Paulinho Boa Pessoa. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Eu achava que era o certo. Todo mundo falava Zabé. Zabé daqui, Zabé de lá. Zabé, pra mim, era o nome dela. Zabé. Mas depois o tempo vai passando, a gente começa a estudar. E aí um dia você entende que Zabé não era bem o nome. Era o jeito daquele povo chamar Isabel. Não era Zabé, mas era Zabé. Porque o povo assim falava e ficou Zabé. Isabel. Ela morava assim no fim da rua, no bairro que eu morava. Eu era menino. Eu na época era um menino. E eu escutava todo mundo falando Zabé, pra mim era Zabé também. Ela morava num barraco de madeira. O barraco dela era coberto por zinco. Vocês conhecem zinco? É uma folha que o pessoal dizia, é folha de zinco. É como se fosse um metal assim, bem fininho, que faz assim um barulho muito forte quando venta. Olha, quem já teve um telhado de zinco sabe bem o que eu estou falando. Ele faz um barulho forte quando venta, o zinco. Tem até no cancioneiro popular brasileiro, tem um barraco citado numa canção que fala que o barraco é coberto de zinco, que tinha uns furos no zinco e que eu acho que é Chão de Estrelas. Chão de Estrelas. Aliás, é até uma poesia essa música. Pois a Zabé
ela morava assim, sabe? Num barraco de madeira coberto de zinco, chão de terra, terreno cheio de mato, lixo, bicho. Um dia qualquer, eu voltando assim da escola, eu vi uma mulher no meio daquela lixeira toda, ajuntando umas latas velhas, pneus, tábuas, pedaços de madeira velhas. Eu comentei com a minha mãe, que comentou com algumas outras senhoras que moravam ali na nossa rua e foram até lá ver. E quando meu pai chegou em casa do trabalho, lá foi a minha mãe contando para ele também. Ele a proibiu de se meter na vida de outras pessoas, como sempre a mamãe fazia, mas que nada. Ela e a dona Zilda, as duas eram consideradas as líderes fofoqueiras de plantão da rua. Eu brincava com a minha mãe sempre foi assim. Adorava comentar da vida dos outros, ela gostava. Não, a minha mãe não era maldosa. A minha mãe não era maldosa, não inventava nada. Porque a mamãe dizia que fofoqueiro de verdade é aquela que inventa. Ela não inventava. Ela me fazia lembrar o Nelson Rubens, que tinha aquele bordão dele: eu aumento, mas não invento. Então elas passavam assim o dia todo, logo cedo pela manhã, para ajudar a Zabé no feitio do barraco. Na verdade, elas queriam saber quem era a Zabé. Porque aquela senhora não surgiu do nada. Ela já tinha uma certa idade. Então a Zabé tinha uma história. Por que ela morava sozinha, naquele barraco de madeira coberto por zinco, naquele terreno que a gente chamava de baldio? Sim, porque era todo cheio de mato. E nessa história da mamãe ajudar a Zabé, ela ficava sabendo ao lado da dona Zilda tudo que acontecia na vida dela. Quando o barraco da Zabé ficou pronto, as senhoras voltaram suas atenções para outras coisas interessantes que aconteciam na nossa rua. E Zabé ficou meio que esquecida lá no seu canto, no seu barraco de zinco e de lata. Zabé, eu achava que ela se chamava assim. Zabé, sempre nos finais de tarde, ficava perambulando pelo bairro em busca de tostões. Ela pedia uma coisa aqui, uma outra coisa ali. Sempre encontrava quem lhe desse um trocado. E lá ia ela em busca de um bar qualquer, tomar umas biritas. Zabé gostava. Tinha gente que dizia assim no bairro: eu não dou nada pra essa mulher, não. Ela sabe por que quer? É pra tomar cachaça. Eu não dou nada pra essa mulher aí, não. O dinheirinho que ela pega pra tomar cachaça, não dou, não. Dá não, boba. Mas já tinham aquelas pessoas, sabe, que gostavam da Zabé. Aquelas pessoas que entendiam que a Zabé tinha direito a tomar uma caninha, conforme a turma falava, umas biritas. Sim, algumas pessoas compreendiam. Coitada da Zabé, já passou por tantas na vida. A Zabé já sofreu tanto nessa vida. Dê a ela um trocadinho. Deixa. Mas é pra tomar cachaça. Deixa. Ela bem que merece. Eu era menino. Eu era moleque. Eu via a Zabé entrar no bar. E às vezes, quando ela fazia um bom dinheirinho, ou de repente alguém lá no bar, sabe? Ela acabava de tomar a primeira, aí alguém dizia: dá outra pra Zabé aqui, que essa é por minha conta. Ei, pode servir, pode dar mais um pra Zabé aqui, que essa eu pago. Mais um, pode ser, dá pra ela, pode dar, eu pago. A Zabé saía do bar cambaleando,
Sabe quando a pessoa está pisando assim em nuvens, ela saiu do bar cantando. Vinha como a gente falava naquela época. Eu, moleque, bebinha. A molecada marvada ficava zombando dela. Ela não dava bola, dava nada. Zabé cantava. Ela cantava, especialmente as músicas de carnaval, e tinha uma delas que ela gostava de cantar. Quanto riso, ó, quanta alegria, mais de 1000 palhaços no salão. Arlequim está chorando pelo amor de Colombina, é o meio da multidão. A molecada gostava. Zabé, a gente tirava um sarro, a gente brincava com ela. Zabé, quanto riso, oh, quanta alegria, mais de 1000 palhaços no salão. Arlequim está chorando pelo amor da Colombina, no meio da multidão. Era assim até que ela chegava no terreninho dela. O barraco de madeira, coberto por zinco, a minha mãe ajudou. Mas a minha mãe ajudou porque ela queria, entendeu? A minha mãe é Dona Zilda. Elas ajudaram, mas elas queriam entender, saber da história da Zabé. E foram vários anos. Eu acho que uns 4, 5 anos, se não me engano. Zabé morou por lá. E sempre a mesma rotina. De manhã, comecinho da tarde, ficava no seu canto, não fazia mal para ninguém. Se tivesse dinheiro, ela bebia. Se não tivesse, não bebia. Era boa de prosa. Muitas vezes, quando eu voltava da escola, ela me chamava e sempre me oferecia alguma coisa para eu comer. Eu não aceitava. Não, eu não aceitava. Na verdade, eu tinha medo dela, sabe? E posso ser sincero, eu era moleque. Eu também tinha nojo, sim, de aceitar a comida da mão dela. A minha mãe me proibia de aceitar a comida e outras coisas de pessoas nas ruas, ou de quem eu não conhecesse. Mas da Zabé, a minha mãe nunca disse nada. A minha mãe nunca me alertou. A mamãe nunca chegou em mim e disse assim: "Oh, você não pode." A mamãe nunca chegou em mim e falou assim: Edu, você não aceita nada que a Zabé te dá, não. Mamãe nunca falou isso, não. Mas eu nunca aceitava. E se eu aceitava, eu fingia que eu tinha gostado e logo que eu saía de perto dela, eu jogava fora o que ela havia me dado. Eu me lembro uma vez que ela me deu um pedaço de bolo. Eu peguei assim aquele pedaço de bolo, ela me deu com a mão, ela me deu aquele pedaço de bolo, aí eu saí assim, e quando eu cheguei num lugar assim, ermo, eu joguei fora. Criança também tem essas coisas. Minha mãe não falava não. Mas não sei de onde vinha. Medo, nojo. Logo no começo da tarde, por volta das 4, lá ia Zabé. Saía da toca, saía do barraco, pedindo uns trocados para ver se ela terminava no bar do seu Alípio, para tomar a marvada pinga que me atrapalha. Ali meu bebo, ali meu caio. Ela gostava de beber. Ela gostava, mas tinha dia que não dava. Coitada, pensava eu. Coitada mesmo, eu tinha pena, eu tinha dó. Eu nunca zombei dela. Não, ela era boazinha.
Ela me oferecia as coisas, embora eu não comesse, ela queria me agradar. Certa vez nasceu uma rosa lá no quintal dela. Você acredita que ela me deu a rosa? Ó, cuidado com o espinho, é bonita. Guarda, coloca num copo com água na sua casa. Ô Edu, rosa amarela. Cuidado com o espinho. Espinho machuca. O espinho machuca. Zabé. Ô, Zabé. Até que uma manhã alguém sentiu um cheiro ruim vindo do barraco da Zabé. Já tinha uns dias que ela não saía para pedir e nem para beber. O cheiro começou a ficar forte. Quando a pessoa passava ali na frente do barraco, sentia aquele cheiro forte. Alguém resolveu investigar. Zabé! A porta estava lá só por ser. Devia escrever. Sabe aquela porta que você tem que escrever assim? Porta. Para que as pessoas entendam que seja uma porta. Era uma coisa fininha. Feita de compensado. Uma porta fininha. Sabe como é que era fechada a porta dela? Amarrado com a fita. Sabe esses saquinhos de leite? Ela foi cortando uns saquinhos de leite, ela fez uma fita assim, plástica, e ela amarrava aquela porta, fechava a porta desse jeito. Aí o pessoal chegou na porta. Zabé! Zabé! E um cheiro muito forte. Arrombar aquela porta, eu nem vou chamar de arrombar, porque foi... dá um empurrão mais forte assim. Deu um empurrão mais forte, a porta se abriu e aí o cheiro reacendeu. Coitadinha. Ela estava deitada no seu catre. Não se movia mais. Zabé estava morta. Já tinha algum tempo que ela morreu. A polícia foi chamada. Foi aquele alvoroço no bairro. E mais ainda, na rua ali de casa. Eu e muitos dos moleques marvados perdemos isso. Perdemos a Zabé. Não vimos Zabé ser levada embora. Era hora da escola. Mas esse assunto ficou dias e dias virando ali no bairro, na rua. Eu fiquei assustado e com tanto medo que naquela noite e por mais de 15 dias eu dormi no quarto com o papai e com a mamãe. E muitos dos moleques marvados também. Capaz de algum de nós ir de noite até o fim da rua para brincar. Capaz. Capaz tem o efeito de negativo aqui, tá? Capaz da gente ir. Quer dizer, não ia nunca. Jamais fomos. Algum tempo depois, exatamente ali onde ficava o barraquinho da Zabé, foi construído um monte de predinhos assim, de uns 3 andares. Alguém comprou aquilo ali e ia transformar aquilo em um pequeno condomínio. A máquina que veio planar o terreno nem deu bola pro barraco da Zabé.
A primeira lambida foi tudo. O fantasma da Zabé se foi, mas o espírito da Zabé ficou. Bom, o tempo continuou passando, a minha avó também faleceu, ela morava em outro bairro. E depois da missa do 7º dia, a minha mãe, eu e uma tia e irmã de minha mãe fomos na casa da avó arrumar as coisas para esvaziar a casa da avó, que iria ser colocada à venda. Então aquela história, separa uma coisa aqui, outra dali. A minha mãe chamou a minha tia para ver um álbum de fotos antigas e eu fui também. E minha mãe mostrou uma foto do carnaval. Aqui. Esse aqui é o carnaval. Eu não lembro, não está marcado aqui, mas eu acho que é o carnaval de 1968. Eu acho que é 68. Era um curso carnavalesco. Ó, esse aqui é o carro alegórico com a rainha do carnaval. Tá vendo aqui o trono? Tá vendo essa moça aqui? Linda, vestida. A rainha. Aí eu fiquei sabendo que meu avô era um dos diretores da organização do carnaval, do cordão, não entendi direito. Várias fotos dele, do meu avô, junto com outros diretores, com a minha avó, com as filhas que também saíam no cordão. E minha mãe leu o nome da rainha: Isabel Custódio. Isabel Custódio? Que moça linda! Sabe quem é Isabel Custódio? Disse a minha mãe para minha tia. Não, quem é? Zabé. Você tá brincando? Tô nada. Isabel Custódio era a Zabé. Meu Deus, que linda que ela era. E eu ali junto com a minha mãe e com a minha tia, dentro da casa da minha falecida avó. A casa seria fechada e vendida, mas aquele álbum de fotografias. Deixa eu ver, mãe. Deixa eu ver, mãe. Só que quem te viu, quem te vê, quem não a conhece não pode reconhecer. Quem jamais te esquece. Meu Deus, não tinha nada a ver com a Zabé. A Isabel Custódio, a rainha do carnaval, 1968. Linda rainha do curso carnavalesco. Desde menina. Quer dizer que a Zabé é Isabel, mãe? É Isabel. E por que Zabé? É o povo do interior. Desde menina era linda. Pobre, mas linda. E assim cresceu Zabé. Linda, descendia de italianos. Tutti bona gente. E por ser linda, um ano ela foi escolhida a rainha do curso do carnaval. A rainha do carnaval. A mulher mais linda do curso. Aqui ela tinha 18 anos.
Nossa, que coisa linda! Olha nessa foto aqui. Olha o sorriso dela. Os dentes. Nossa, que dentes lindos. Coitada, tava agora toda desdentada, toda banguela. O que o tempo faz com a gente? O que o tempo faz com a gente? Ah, o tempo... Mas a cachaça também judia muito. Ela tinha 18 anos. E foi logo no ano seguinte, aos 19, que ela casou com o Eugênio. Ela era apaixonada pelo Eugênio. Teve 2 filhos com ele. E durante mais de 15 anos, a família ela se dedicava. O pessoal insistiu para que ela fosse a rainha do carnaval de novo. Mas aí casado, o marido não queria mais. Não. Zabé agora é minha. Dizia o Eugênio para quem quisesse ouvir. Não, chega, tem negócio de carnaval, agora chega. Zabé agora é minha. Ela queria mais filho. Médicos disseram que ela não poderia ter mais nenhum, porque no nascimento do segundo filho teve complicações imensas que a impediam de ser mãe novamente. Até que numa madrugada... Bom, aqui vocês aí entenderam. Quem tá me ouvindo já entendeu que era minha mãe que com Dona Zilda, enquanto ajudava a Zabé na construção do barraco, a minha mãe pegou toda a história dela. A minha mãe até podia escrever um livro. Porque eu acho que o livro da Isabé, ou da Isabel, a Zabé, faria muito sucesso. Porque a história dela é extremamente tocante. E será a partir de agora que eu vou me dedicar a contar a história da Zabé para vocês. Eu contei o fim. Desculpa, Paulinho, mas eu comecei a minha história pelo fim. Agora vocês vão entender a história do princípio. Zabé casou com o Eugênio. Eugênio não queria que ela fosse mais a rainha do carnaval, porque o pessoal queria: Zabé, por favor, nós ganhamos no carnaval devido à sua beleza, Zabé. Você precisa desfilar, Zabé. Eu não posso. O Eugênio não quer. Eu tô grávida. A cada ano é uma desculpa. Eu tô grávida de novo. Ela teve 2 filhos. Até que o tempo foi passando e numa madrugada a Zabé acordou. Ela já não podia ter mais filhos, tá? Ela teve 2. Até que numa madrugada a Zabé acordou com um choro de bebê. Ela estava escutando um choro de um nenê. Ela foi ver e ao abrir a porta da rua, ela viu um embrulho que se mexia. Ela abriu aquele embrulho e viu a mais linda menininha que seus olhos haviam visto. Nossa, que gracinha! Que menininha mais linda! Que coisinha mais fofa! O Eugênio estava dormindo. Ela correu e acordou o Eugênio. Eugênio, olha aqui. Ele coçou assim os olhos, ele olhou. Eugênio, deixaram na nossa porta. Eu acho que eu comentei com alguém que eu queria ter mais filho e eu não posso mais, né? Eu acho que a pessoa escutou isso, Eugênio, e resolveu abandonar essa menininha. Uma menininha, a coisa mais linda do mundo, Eugênio. É, bonita mesmo. E o que você quer
E o que você quer fazer, Isabel? Queria adotar. Uai, acho certo. Se você quer adotar, vamos adotar. Foram meses e meses de luta com a justiça, até que um dia a adoção foi efetivada. E aí a alegria foi geral. Deram à menina o nome de Regina. Regina crescia linda, estava com 4 aninhos, caminhando para o 5º aninho. E já pertinho do aniversário dela de 5 anos, uma mulher chegou na porta e bateu palmas. Zabé foi atender. A mulher olhou para Zabé, não disse nada, foi objetiva e direta. Oi, eu vim ver minha filha. Quê? O que você escutou? Eu vim ver a minha filha. Sua filha? Que filha? O mundo para Zabé desabou. Na verdade, o mundo começou a acabar para ela naquele dia. Você não tem filha nenhuma aqui. Tenho sim. A menina a quem você deu o nome de Regina não é sua filha. Como não? É minha filha. É minha filha com o Eugênio. Não. Você não é mãe dela. É lógico que eu sou. Você quer que eu faça escândalo? Eu vou fazer. Faça o que você quiser. A filha é minha. Alô, vizinhos. Ela quer que eu faça escândalo? Eu vou fazer. A filha dela, Regina, não é filha dela. É minha filha. E eu vim visitar. Nessa hora, os vizinhos começaram a sair. E vieram também os filhos da Isabel. A Isabel, quando viu a mulher fazendo um escândalo, dizendo que a Regina, 5 aninhos, a coisa mais linda do mundo era a filha dela, a Isabel não aguentou. Ela pegou a mulher pelo cabelo, ela rodou a mulher e as duas começaram a rolar no chão. Isabel e a mulher. A Regininha, 5 aninhos, via e chorava com a cena, Chegou a turma do Deixa Disso, os vizinhos correram para separar as duas. E foi naquele dia que uma nova Isabel nascia. Naquele dia, uma nova Isabel nascia. A mulher que fora buscar a Regina como filha dela já era conhecida de longa data da Zabé. Ela tinha inclusive trabalhado na mesma fábrica de elásticos. E ela tinha sido namorada do Eugênio antes dele conhecer a Isabel. Chegou a noivar com o Eugênio. O nome dela é Daisy. Só que agora ela gritava para quem quisesse ouvir: eu vim buscar, eu vim ver a minha filha, ela não quer deixar. Eu e o Eugênio, nós somos amantes, nós nos amamos. Eu nunca desisti dele.
mesmo ele tendo casado com você. Eu havia tido um filho dele que faleceu 1 ano depois de nascido. E quando eu fiquei grávida dessa menina, a Regina, ele me convenceu que seria melhor que ele criasse a menina. Eu relutei muito, mas quando a menina nasceu, Ele insistiu comigo e foi ele mesmo. Não fui eu. Foi ele mesmo que levou sua própria filha. Chegou na madrugada aqui e colocou a menina na porta da casa. Foi ele próprio que fez isso. Para que você encontrasse. Ele tinha certeza que você desejaria adotar a menina. E foi exatamente o que aconteceu. Só que eu me sinto tão sozinha. Ela tá tão linda, minha filha é minha filha. Quer dizer, é minha e do Eugênio. Eugênio foi chamado na fábrica. E quando ele chegou, não havia como negar. O pior é que a tal da Daisy não estava inventando nada. Ela estava falando a verdade. O mundo acabou para Isabel. Era uma traição tão pesada. A menininha, ela era tão apegada, ela gostava dos outros 2 filhos, lógico. Ela amava os 2 filhos que ela tinha, óbvio que ela amava, mas a menininha era o xodó da vida dela. A menininha, ela fazia roupinha, ela sabia costurar, ela era prendada, ela arrumava o cabelinho, ela fazia os lacinhos, ela penteava, ela cuidava com amor. Isabel ficou chocada. Chocada é pouco, ela ficou destruída, arrasada. A saída dela foi a cachaça, a bebida. Ela descobriu um anestésico. No álcool ela descobriu um anestésico. Ela passou a beber, tornou-se compulsiva, não parava de beber, foi internada, saiu, bebeu de novo, internação de novo, bebida outra vez, sumia, dias e dias. Ninguém sabia onde ela estava. Caminhava pelas ruas, aparecia de novo, bebia outra vez, internada mais uma vez, sumia. A família sofria, tentava ajudar. Não adiantava. E quando sóbria estava, dizia: a traição dói, sabe? Dói mais do que a morte de um ente querido. A traição faz sofrer e não passa, e nem se esquece. E é por isso que eu bebo, para esquecer. É por isso que eu bebo, para esquecer. Sabe o que ele fez? Quando Isabel virou maltrapilha das ruas, Eugênio entrou na justiça,
ficou com a guarda dos 2 filhos. A Regina já tinha sido assumida pela mãe biológica. Para Eugênio, que tinha uma certa condição financeira, não foi difícil provar a vida que a ex-rainha do carnaval levava. Ele tinha provas, testemunhas. Ele ficou com a guarda dos meninos, ele ficou com a guarda da Regina. E ele ficou com a Daisy. A Daisy ganhou aquela parada. Ela ganhou. Ela ficou com o Eugênio. Zabé, ela já estava na rua, ela já estava bebendo. Ela havia perdido completamente a razão, entre aspas. Eu acho que ela ficou com algum dinheirinho, ela conseguiu comprar aquele terreno lá. Aquele terreno ela comprou, mas ela não tinha dinheiro para construir. Ela foi juntando os compensados, zinco, a porta de compensado, a janela. Ela comprou numa obra que havia sido condenada e derrubada. Ela comprou a janela, ou 2 janelas. Eugênio, quando soube da viuvez, ele não foi nem... A minha mãe chorava nessa hora. Ele não foi nem no velório. Ele não foi nem no sepultamento. Ele estava com a vida dele regularizada com a Daisy. A situação, como eles já estavam juntos desde que a Isabel havia sumido de casa, muitos anos antes. Nenhum filho foi. Nenhum filho foi no velório dela, no enterro. Se a Regininha soubesse, a minha mãe comentava. Se aquela menina soubesse o quanto que ela foi amada pela Zabé. A maior prova de amor, porque a Isabel não era mãe dela biológica, mas ela amou aquela menina desde o momento que a encontrou. E ela também não foi. Nossa, eu era menino ainda. Quer dizer, eu era menino ainda. Eu tinha 12 para 13 anos. Eu chorei copiosamente ao conhecer a história da Zabé. E se eu soubesse, sabe, que a história dela fosse tão triste assim, tão triste, eu com certeza eu teria chorado muito mais. E foi aí que eu comecei a ir atrás das músicas que a Zabé cantava. Quanto riso, ó, quanta alegria. Mais de 1000 palhaços no salão. Eu comecei a entender a letra, sabe? Arlequim está chorando pelo amor da Colombina no meio da multidão. Ela era a rainha do carnaval. Ela era linda, 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 linda. Os dentes mais alvos e lindos que eu já vi, para depois ter ficado banguela.
e ter se acabado da forma como ela se acabou. Nossa, a história da Zabé. A história da Zabé. Eu prometi quando eu tinha 12 para 13 anos que eu não deixaria morrer, não, eu não iria permitir que a história morresse. A minha mãe, que adorava a fofoca, ela dizia que fofoqueira ela não era porque ela nunca inventou. Ela dizia, posso aumentar, mas jamais invento. Então eu pedi que mamãe contasse essa história para todo mundo mesmo que ela cruzasse o caminho. Quem sabe um dia essa história pudesse chegar aos ouvidos do filho da Zabé. Eu não entendia porque eles eram tão desalmados assim. Eu não entendia. Quer dizer, eu não entendia e continuo sem entender até hoje. Eu pedi para o William Roberto Cunha que escrevesse essa história. Que ele publicasse essa história. E o William Roberto Cunha o fez. Ele é o autor da história da Zabé. E hoje eu resolvi mandar para você uma cópia do que escreveu o William Roberto Cunha, para que você apresentasse no seu programa de rádio, para que as pessoas entendessem que todo mundo tem uma história. Às vezes você olha para uma pessoa, quem olhava para a Zabé desdentada, com aquele cabelo queimado pelo sol, pelo tempo, pelo sereno, morando naquele barraco feito de madeira, coberto de zinco, aquele terreno todo sujo, com aquele mato crescido e aqueles animais, aqueles bichos. Ela tentou me agradar. Você sabe que o meu maior arrependimento é de nunca ter comido os bolos, os pedaços de bolo que ela me dava. Eu não sei por que eu tinha medo, eu tinha nojo. O arroz doce que ela fazia, eu dava um jeito na distração dela, eu jogava tudo fora. Mas eu era tão moleque, eu era tão menino na época. Mas você não imagina, você que está escutando, o tamanho do arrependimento que eu tenho disso. Se eu pudesse voltar o tempo, se me fosse dado se fosse me dada essa chance de eu apertar um botão da máquina do tempo e retroceder e voltar a ser aquele menino de novo, eu teria comido todos aqueles pedaços de bolo. Eu teria comido do arroz doce. Da jabuticaba que ela separava, ela fazia assim como se fosse um funil feito com um jornal. Ela tinha essa capacidade, ela trabalhava com a mão, ela fazia um funil com um jornal. Como se fosse um chapeuzinho de um palhaço. Ela fazia aquele funil, ele enchia aquele funil de jabuticaba. Eu pegava e jogava tudo fora. Eu jogava a jabuticaba toda fora, escondido dela. Eu me arrependo tanto. Eu me arrependo tanto. Se eu soubesse o quanto ela era especial, eu teria calado a boca de todo mundo que dizia: não dê dinheiro para essa mulher não, que ela quer tomar cachaça. Gente, era a única forma que ela tinha de atenuar um pouco da sua dor. Eu teria feito campanha para que as pessoas doassem a ela, dessem a ela o que ela precisava. Morreu sozinha, no seu catre. Ela morreu num verdadeiro catre. Depois pesquisem
Depois pesquisem, vão a um dicionário vocês e observem o que é catre. Ela morreu num verdadeiro catre. O corpo foi encontrado, já se decompondo. A rainha do carnaval, a mulher mais linda, a que conquistou o coração do Eugênio. Eugênio, que traição foi essa? Eugênio, que traição foi essa que você fez com a Zabé? Eu não sei, mas eu tenho comigo que até a própria Daisy deve ter se arrependido. Eu tenho comigo que sim. Talvez se essa tal de Daisy soubesse tudo que fosse acontecer com a Zabé, ela não teria feito da forma como ela fez. Pelo menos uma coisa, Zabé, eu aprendi demais, sabe? A cantar determinadas músicas que você cantava. Especialmente a marchinha de carnaval. Hoje eu conto a sua história. Hoje eu conto a sua história assim como eu pedi para esse grande companheiro que escreve muito bem, William Roberto Cunha, que publicasse, que escrevesse a tua história para que a gente pudesse espalhar, para que a gente pudesse dar publicidade a ela. Quanto riso, quanta alegria, mais de 1000 palhaços no salão. Arlequim está chorando pelo amor da Colombina no meio da multidão. Ah, se eu pudesse fazer voltar o tempo. Bom dia, Paulinho, boa pessoa. Muitas vezes a gente olha na rua, vê um mendigo, a gente pensa, nossa, mas ninguém sabe o que acontece por trás daquela capa de mendigo que aquela pessoa usa, né? Ninguém sabe o motivo pelos quais aquela pessoa virou aquele mendigo. Alguma história deve ter por trás, né? Todos nós temos história. Eu sempre falo que os autores de novela deviam buscar nas ruas as histórias para escrever textos, porque as pessoas têm histórias muito mais interessantes do que muitos textos que a gente vê por aí. E esse marido dessa Isabel foi um monstro, né? Colocar a própria filha na porta da casa para a mulher achar, adotar e cuidar da própria filha dele com a outra. Eu já imaginava que o final ia ser esse. Ai, mas é a vida, né, Paulinho? Tudo de bom para você e a todos da Rádio Capital. Vera Lúcia Guarulhos. Paulinho, Reinaldo e amigos da Capital, muito bom dia, que é o Sandro Rogério de Mogi das Cruzes. Canalice feita pelo Eugênio, pela Daisy, que culminou na morte triste da Isabel, ou Isabé, como era conhecida ali na época. Tudo por conta de uma criança, e essa mulher acabou entregue à bebida e morreu da forma que morreu. Abandonada, triste, tendo o corpo encontrado já em adiantado estado de putrefação. A vida dá voltas e com certeza a Daisy e o Eugênio vão se arrepender amargamente do que fizeram. Para piorar, nem os filhos compareceram no funeral. Esses também já estão com o destino selado pela vida. Cuidado, não faça para os outros o que você não quer para você. Um abraço.
Bom dia, Paulinho, aqui é a Celina de Jabaquara. Você imagine na época dela como que era difícil, né? Uma mulher ter que se sujeitar a isso. Muitas vezes acabava aceitando a traição do marido e o marido praticamente era dono dela. Ela ficou tão chocada pela traição, né? Porque ela também largou a vida dela, que ela gostava de ser no carnaval. E é difícil. Logicamente, se a pessoa não tem uma estrutura, acaba enlouquecendo. E os filhos também, que devem ter sido criados, envenenados pelo pai, pela madrasta, falando que a mãe não prestava, é por isso que acaba abandonando eles. Nem culpa tanto os filhos. E sempre que naquela época o homem era dono da mulher, né? Bom dia, Sueli de Jabaquara. Ô, meu amigo Paulinho Boa Pessoa, que história triste dessa Isabel, hein? Quantas Isabel tem assim pelo mundo assim, perambulando, cada um tem a sua história, né? Ninguém sabe, né? Às vezes você vê um morador de rua assim, vê uma pessoa ali, vê uma pessoa lá, cada um tem um destino assim, né? Diferente. Puxa vida, né, Paulinha? A gente fica triste escutando uma história dessa daí. Mas pode contar, viu? Esse marido dela que fez isso aí com ela, mais cedo ou mais tarde ele vai pagar. Ninguém sai desse mundo sem pagar a sua dívida. É igual um restaurante, você não sai sem pagar. Você comeu, você tem que pagar. Tá bom, Paulinho? Deus abençoe todos nós. Estamos sempre aqui ouvindo a Rádio Capital, uma rádio diferente que alegra muita gente. Histórias tristes, histórias boas, mas assim é a vida de cada um de nós, né, Paulinho? Deus abençoe nosso dia aí. Bom dia, Paulinho, boa pessoa. Ô, Paulinho, que história, hein? Meu Deus, essa Isabel, né? Esse marido também, que homem ordinário, né? E esses filhos, né? Não ter compaixão da mãe, não ajudar a mãe no momento nenhum, né? Ela foi uma sofredora. Mas olha, você me levou lá nos anos 70, 68, né? Quando cantava essa música, quanto riso, quanta alegria. Nossa, lá em Jiqueri, Minas Gerais, a gente ia pro meio do salão dançando e ficava afim de beijar alguém que a gente gostava, né? E sempre acontecia, né? Então, nosso carnaval naqueles anos era maravilhoso, tudo no clube e aquela animação. Nossa, só você me levou longe hoje, tá? Nossa, história muito triste, né? Mas Deus deu um bom lugar pra ela, né? Foi só sofrimento pra essa Isabel, né? Romilda do Jardim Miriam.